louvar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida, porque a minha vitória hoje, juntamente com a minha esposa e com os irmãos anfitriões da casa, é a minha vitória. Né? A gente não se dispõe a fazer nada daquilo que Deus nos manda fazer. A gente apenas obedece como ferramenta. E eu louvo a Deus pela confiança de Deus nas nossas vidas, de ter nos usado aqui, juntamente com os irmãos e todos que estão agregando hoje esse culto. E dizer que Deus é bom. Como a minha esposa disse, eu também faço das palavras dela as minhas palavras, porque é na angústia que nasce o irmão. Na luta, na tribulação, e desde quando nós começamos essa campanha, o nosso relacionamento aumentou, a nossa intimidade aumentou, o carinho e o amor também. Independente do que aconteça, que o Senhor venha prevalecer essa amizade por todos os anos da nossa vida aqui. Que nenhuma seta, nenhuma inveja, nenhum ciúmes venha atrapalhar essa amizade com todos os irmãos que estão aqui, em nome de Jesus Cristo, especialmente a vocês. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Então diz assim a palavra do Senhor: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os teus filhos me tenho provido um rei. Versículo 12. Então mandou em busca dele e eu o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante, e de boa presença, e disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Louvado seja o nome de Jesus, amados. Glorifico a Deus por mais essa oportunidade de expressar a palavra de Deus a todos aqui. Que não seja eu, mas o Espírito Santo a usar eu essa noite, porque eu de mim mesmo, se não for a presença de Deus, eu não sou nada. E eu glorifico a Deus em nome de Jesus Cristo, porque hoje, desde a semana passada, eu tinha falado para o presbítero Vilmar, falado para o presbítero: eu vou dar honra para o Senhor, porque o Senhor é o cabeça da casa, o Senhor é o anfitrião da casa, e como sendo assim, eu vou dar a honra do Senhor finalizar, com a pregação do último dia da campanha. E hoje ele me mandou uma mensagem, eu estava ali no trabalho, estava atendendo um cliente, não consegui retornar a ligação, e ele pediu para que eu fosse honrado e trouxesse a palavra. E eu fico lisonjeado pelo presbítero de dar essa honra em nome de Jesus Cristo. Não é rasgação de seda não, irmão, porque quando a gente está junto, assim, a gente sabe o que acontece um com o outro, Agora, quando a gente está separado, a gente julga, a gente critica, e assim por diante. Mas vamos continuar com a palavra de Deus aqui em nome de Jesus. Eu quero ser breve e sucinto, até umas 10 para meia-noite, eu creio que já terminei a pregação. Louvado seja o nome de Jesus. Então, a palavra de Deus aqui, amados, ela trata da unção de um novo rei a Israel. Porque assim Deus tinha rejeitado a Saul, um homem da qual Deus confiou o povo de Israel em suas mãos, deu toda a legalidade na terra para que ele viesse a governar com uma boa índole, com um caráter e com a vontade de Deus em primeiro lugar.
Deus deu todas as ferramentas que ele pudesse imaginar e toda a autoridade de um rei sobre a face da terra. Só que infelizmente, por um momento da sua vida, a Bíblia nos diz que ele toma atitude que não deveria tomar, pois não era a vontade de Deus. Então Deus assim o rejeita e fala para que Samuel vá ungir então um novo rei. Aqui eu abro um parênteses já logo no começo dessa pregação, para que nós possamos entender que há certas atitudes em nossa vida que não tem mais volta. Há certas atitudes que é rejeitada por Deus, que só a misericórdia para nos alcançar. Mas aqui na terra, há atitudes e palavras que muitas vezes não têm volta, pois a Bíblia nos diz que ela não volta vazia. Então que nós possamos, em nome de Jesus, aprender desde já a usar a nossa boca, a usar os nossos pensamentos, antes de pronunciar algo contra o irmão, seja no trabalho, seja na família, seja com a esposa, seja com os filhos. Porque muitas vezes soltamos palavras que o inimigo pega no reino espiritual e começa a trabalhar e usar contra nós mesmos. Então aqui eu já abro um parênteses em nome de Jesus e continuo a pregação dizendo que não tem mais volta para Saul. E agora Deus manda Samuel ir ungir ao novo rei. E o rei de Israel agora é Davi, ungido para que venha tomar o trono, mas sem uma data, sem um tempo. E para quem não sabe, em nome de Jesus Cristo, foi de em torno de 14 a 18 anos, mais ou menos, para ele poder ter alcançado o trono de Israel. Mas ele não sabia que ele levaria 5 anos para terminar uma faculdade. Ele não sabia que o noivo ou a noiva demoraria para chegar ou não. Ele não tinha um tempo, ele tinha promessa. E toda promessa ela passa pelo teste do tempo. Ela passa pelo crivo do tempo. Quando o Senhor manda um profeta chegar diante de você e falar: eis que o Senhor te diz e tem uma promessa na tua vida, pois você alcançará grandes multidões e será um pregador, será um pastor, será uma missionária, será um levita, e eu vou te usar pelos 4 cantos dessa terra. A gente já enche o peito de orgulho, de alegria, pela misericórdia de Deus nos alcançar. Só que o tempo começa a passar. E a promessa tardia entristece, enfraquece o coração. Mas a gente tem que tirar os olhos da promessa e focar em Jesus. Focar em Deus. Porque só assim nós conseguiremos chegar no grande alvo, que é nas mansões celestiais, a qual, como foi mencionado pelo pastor Carlito, em João 14, eu estou preparando um lugar para vocês, e não é qualquer hotel 5 estrelas na beira do mar, não. É mansões celestiais, onde que não haverá mais dor, onde que não haverá mais sofrimento, onde que não haverá mais traição, onde que nós todos cantaremos juntos e glorificaremos o Todo-Poderoso. Santo é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Aleluia. E Samuel unge Davi a rei. Então Davi daqui para diante vai começar a passar certas situações em sua vida, para que ele venha alcançar a ser o rei de Israel. Só que como se trata de um culto de oração, uma campanha de oração, eu quero voltar em 1 Samuel, capítulo 1, quando a Bíblia vai falar desse profeta Samuel, que ainda não existia, não pensava em ser gente, mas já estava no coração de Deus, dependendo do clamor de uma serva, dependendo da busca de uma serva, dependendo da oração de uma serva, porque a oração eficaz move o coração de Deus. A Bíblia nos diz que um coração contrito e quebrantado Deus não desprezará. Ele jamais desprezará.
Ainda que por muitas vezes não chegue na hora que nós pedimos ou pensamos que vai acontecer. Mas calma, aguenta coração. Fica firme, não desista, porque vai chegar. Deus, Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E falando da mãe de Samuel, uma pessoa que tinha o seu esposo por nome de Eucana e sua rival Penina. A Bíblia nos diz que Eucana de ano em ano subia a Siló a sacrificar ao Senhor anualmente sacrifícios de louvor a Deus, por todas as beneficências, por tudo aquilo que Deus fazia sobre a sua casa, sobre a sua vida. E houve um determinado momento que a Penina, que era rival de Ana, teve filhos. E Ana, como todos nós sabemos, não teve filhos, não tinha filhos. E a Bíblia diz que a todo momento essa rival, ela vinha e insultava Ana. Imagine eu e você agora no contexto da palavra, dentro da casa desse homem e dessas mulheres. Imagine nós agora no BBB. Lá dentro. Vivendo essa história. Uma mulher que não pode ter filhos. Ela acorda de manhã para fazer os seus afazeres juntamente com o seu esposo. E quando ela se depara na porta, ela já vê a sua rival tirando sarro da sua cara. Pegando as crianças, brincando de rodinha. Vai ali, filho, pega para a mãe isso aqui. Ô filho, aquela zombaria. Porque a Bíblia diz que ela zombava. Filho, vem aqui, filho, no colo da mamãe. E zombava de Ana. Só que Ana, nesse período, ela não entendeu o processo. Esse que é o problema das nossas vidas. É diante da luta, não entender o processo do qual temos que passar para poder alcançar a vitória na frente. Talvez foi tardia a promessa de Ana, por ela não entender, por ela questionar, por ela dentro dela não aceitar a situação e não buscar a Deus em primeiro lugar. E muitas vezes acontece com a nossa vida. Nós buscamos o presbítero Samuel para desabafar o nosso coração, presbítero Vilmar, pastor Carlito, pastor Cristiano e família, e todos nós aqui, um vai, o último é Deus, o último é o Senhor. A gente vai na medicina, a gente vai fazer exame, antes de colocar os pés do Senhor, o Senhor está na tua mão. Essa luta não é minha, porque Deus falou um dia para Josafá, esta luta não é tua, você não tem que pelejar, parai e vede o grande livramento para a tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. E nesse processo, Ana então chega num tempo que ela não aguenta mais. E seu marido também não aguenta mais. Porque ele chega para ela e fala assim, você não vai comer não? Eu não sou melhor do que 10 filhos para você não? Mas muitas vezes a gente não entende a nossa esposa, que é o lado emocional do casamento, nós é mais razão. A gente não entende, eu mesmo muitas vezes não entendo minha esposa, que ela está longe dos seus filhos, às vezes vem aquela tristeza, aquele negócio, aquela coisa, e a gente muitas vezes não consegue entender. É por isso que os nossos joelhos têm que estar diante do Senhor Jesus. Porque é Ele que consola com o Espírito Santo, é Ele que te abraça, é Ele que te dá a direção, é Ele que te fala em sonhos, é Ele que te fala na palavra, é Ele que te fala em profecia. Então, Ana, pega o seu marido, junto com o seu marido e vai para o altar do Senhor. Agora entende que é aos pés de Jesus. Não é diferente na nossa vida, né? Muitas vezes a gente tem que pagar um preço desnecessário para entender que o Senhor tem que ser prioridade. O Senhor tem que ser prioridade na nossa vida. Então a gente passa por certas situações que não precisaríamos passar de jeito nenhum. Certas tempestades que não precisaríamos passar. Então Ana pega e vai juntamente com seu esposo. E ali, sem palavras para falar,
ela começa, os seus joelhos dobrados, chorar e se derramar aos pés do Senhor Jesus. Ao Todo-Poderoso, ao El Shaddai, o Deus Emanuel, louvado seja o nome de Jesus. E ela começa a orar, e começa a clamar a Deus, e começa a interceder ali, e começa a se derramar, chorar aos pés do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer então que aparece Eli na cena. Eli, o sacerdote, o homem que presidia a casa do Senhor. Então ele olha para ela, chorando ali naquela situação, e ele não entende. Ele também não entende. Agora imagine como que está essa mulher. O seu marido não a entende. Os insultos que vinham da sua rival. Agora ela vai para a casa de Deus. Ela dobra os pés diante da casa de Deus, orando a Deus, buscando a presença do Senhor. E vem ali também não entende. E ele vira para ela e fala: até quando você vai ficar se embriagando? Até quando você vai ficar bebendo? Se aparta de ti essa embriaguez, essa bebedice. Então ela, na sua pouca força, a Bíblia vai dizer que ela começa a dialogar com ele. Fala: Senhor, eu não estou embriagada não. Eu estou triste, amargurada no meu coração. É aonde que nesse diálogo, por isso que muitas vezes falta diálogo entre nós, irmãos. Tem muitas confusões e intrigas que acontecem no meio da nossa família. Eu digo família cristã, família igreja, por falta de diálogo, por falta de conversa. E a confusão vem, e a contenda vem, e quando vê, não tem mais jeito de voltar atrás. Já aconteceu. Então vamos remediar antes que o pior aconteça. Porque nós estamos diante de uma igreja que vai morar no céu, não de uma placa O Brasil para Cristo, não de uma placa Igreja Assembleia de Deus Campo de Itaberaí. Nós vamos morar no céu, nas mansões celestiais juntos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Então nesse diálogo que ela tem, Ana, com o sacerdote Eli, agora então, depois de ela falar, ele entende. Mas por quê? Porque ela falou. E muitas vezes falta para nós o quê? Espiritualidade. Andar em espírito. Porque muitas vezes um olhar diz muito mais que 1000 palavras. O jeito de você olhar para mim, eu já sinto se você está me rejeitando, porque o próprio Deus fala comigo. O irmão sente se você está o rejeitando. O irmão sente se você está fazendo diferença dele. Porque um olhar diz muito mais que 1000 palavras. Ele trata, ele mostra. O Espírito Santo, ele acusa. Tem algo de errado aí. Esse olhar não é bom. E é isso que nós não podemos deixar acontecer em nome de Jesus Cristo. Que todo espírito de confusão, de contenda, de falta de comunicação entre nós, entre a igreja, entre a família, entre a sua casa, entre os seus filhos, entre o trabalho, venha cair por terra hoje em nome de Jesus. Amém. Então o homem entende e fala para ela: olha, pode ir embora em paz para sua casa. Que Deus conceda o desejo do seu coração. Então ela vai embora com uma promessa concedida pelo Senhor. O desejo do coração dela era ter filhos. Então ela vai embora. Imagina como essa mulher não foi. Imagina como ela não chegou na casa dela. Fala para mim que ela chegou de mansinho. Eu acredito que quando ela chegou ali, ela entrou, ela já mergulhou de cabeça no pescoço do homem dela ali e falou: Eucana, vem para dentro que o negócio é mais embaixo hoje. Oh, aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Então os dois entraram para dentro dos seus aposentos. Louvado seja o nome de Jesus. E ali Deus concedeu o desejo do seu coração. Mas Ele concedeu na hora certa. Ele
concedeu na hora certa, no tempo certo das nossas vidas. Jamais ultrapasse a hora certa de Deus, porque Deus ele tem melhor para a sua vida. Ele tem um plano perfeito para a tua vida. Ele tem uma história linda. Você é descendência de pastor e de pastor. Deus tem algo lindo para a tua vida, ainda que você não entenda muitas vezes, mas Deus tem contigo algo. Ele te ama, Jesus te ama. Ainda que muitas vezes você pense que é incompreendida pelos seus próprios pais, que muitas vezes não entende os seus pensamentos, aquilo que você quer fazer, mas Deus, ele contempla e ele manda te dizer que tem uma obra na tua vida. Ele te ama. Ainda que você hoje não entenda, eu espero que jamais, em nome de Jesus, você venha querer provar o fel, para depois provar o mel de Jesus. Em nome de Jesus. Guarda esse dia na tábua do teu coração, porque Deus, ele quer te usar. Deus, ele quer fazer de você um vaso de honra. Aleluia. Um vaso de honra. E Deus, ele vai preparar na tua vida muito mais daquilo que você pensa ou imagina. Aleluia. Um homem que vai te amar, te respeitar, uma vida, uma casa e tudo mais que você sonha em ter, Deus, ele está preparando. Mas se concentre em adorar Ele, em colocar a sua vida diante do altar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Então Ana pega o seu esposo e vai para o seu quarto e concebe ali. Mas nada, mas tudo do que o grande profeta Samuel. Só que antes disso ela fez um voto, e eu finalizo aqui. Ela fez um voto. Falou assim: olha, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar para o Senhor. Ele vai andar nos seus caminhos. Eu vou levar ele para a tua casa. E o que nós temos feito com os nossos filhos? Amados, às vezes parece que eu sou taxativo, sou chato, sou encrenqueiro, mas não sou não. O pastor presidente é o pastor Carlito, quem ensina, quem corrige, quem exorta, quem dá doutrina, quem dá as diretrizes é ele, mas quando eu tenho a minha oportunidade eu não vou me calar em nome de Jesus. Porque o celular não é coisa para estar na mão de criança dentro da igreja, não. Se você for para São Paulo, os celulares não podem entrar dentro da igreja. Se você